Essa nossa quarta videoaula sobre o tema xilema, nós vamos falar sobre o xilema secundário. O xilema secundário ele está presente no corpo secundário da planta, em plantas que apresentam o crescimento secundário e que são lenhosas. Qual a origem do xilema secundário? Ele se origina do câmbio. E o câmbio ele pode estar entre os feixes vasculares, portanto um câmbio fascicular que se origina do procâmbio, ele vai originar xilema secundário e floema secundário, ou de um câmbio entre os feixes vasculares, que é chamado de câmbio interfascicular. Ele é um meristema secundário que vem de células de parênquima fundamental de preenchimento, que se encontram entre os feixes vasculares, como eu vou apresentar a seguir. Nesta representação esquemática, nós observamos um corte de caule em uma região onde há o crescimento primário, apenas provavelmente na região mais apical, onde a gente observa já formados os meristemas primários, os 3 meristemas primários. O meristema fundamental, que origina os tecidos fundamentais parênquima, colênquima e esclerênquima, a protoderme, que origina a epiderme, e o procâmbio, que origina xilema primário e floema primário, formando essa unidade que nós conhecemos como feixe vascular. Então aqui está representado o procâmbio, originando para a face externa do órgão, aqui é um caule, o floema primário, e para a face interna do órgão, o xilema primário. Num determinado momento, esse procâmbio deixa de produzir tecidos primários e passa a produzir tecidos secundários. Então ele passa a se chamar câmbio. Então ele vai começar a produzir um floema secundário para fora e um xilema secundário ou lenho para dentro. Porém, nessa região aqui, nós temos células do parênquima fundamental de preenchimento. Essas células vão se desdiferenciar e vão originar um câmbio, que vai se ligar ao câmbio do feixe. Então esse câmbio que surge, como está representado aqui, ele é chamado de câmbio interfascicular. Ele é originado das células do parênquima fundamental. Ele se une ao câmbio fascicular, que é o câmbio do feixe, que é originado lá do procâmbio, e formam uma faixa cambial contínua. Essa faixa cambial contínua vai produzir xilema secundário ou lenho para a face interna do caule e floema secundário para a face externa. Então, à medida que esse processo ocorre, nós vamos tendo a formação da madeira, do lenho ou madeira, que é o xilema secundário, e o floema secundário vai se formando na face externa, ao xilema secundário. O feixe vascular vai sendo separado, aqui está o floema primário e aqui o xilema primário, que vai ser esmagado e vai deixar de ser funcional, e concomitantemente a isso, ou um pouco após a formação a instalação do câmbio para a formação do xilema e floema secundário, nós temos o surgimento da periderme ou casca. O felogênio se forma, produz para fora suber, para dentro feloderme, formando a periderme ou casca, que vai romper a epiderme e substituir a epiderme no revestimento do corpo secundário da planta. E o câmbio formou para dentro xilema secundário ou lenho e para fora o floema secundário. A atividade cambial é fascinante. Ela nos permite observar figuras como essa, as árvores gigantes. Aqui uma angiosperma, a gente observa o diâmetro desse tronco e a altura da árvore em relação às pessoas que estão aqui embaixo dela. E aqui a gente vê também uma gimnosperma, uma sequoia gigante,
Olha o diâmetro desse tronco. E aqui outra angiosperma. Então, tudo isso graças à atividade cambial. A natureza leva centenas e centenas de anos para produzir imagens tão bonitas e o homem leva algumas horas para destruir tudo isso. Então aqui é só para a gente ter uma noção do tamanho, do diâmetro desse tronco produzido pelo câmbio, certamente em centenas e centenas de anos, e que foram derrubados em poucas horas. E aqui as fotos, né, mostrando as pessoas até com certo orgulho de terem derrubado essas árvores e destruído um trabalho de centenas de anos da natureza. Quando a gente observa, então, nesse esquema o xilema secundário ou lenho, a gente observa em amarelo, aqui está a representação do xilema secundário ou lenho, aqui está o câmbio, aí a gente não fala mais em fascicular e interfascicular, porque é uma faixa contínua, ele produz para fora o floema secundário.